Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jimmy, nós estamos aqui junto com Edemir, estamos junto com o Vinícius, estamos junto com o Álvaro e Luigi. Por trás das câmeras nós temos mais ainda a Laura e a Ana, que também fazem parte do nosso trabalho. Nós vamos apresentar aqui sobre o tema Educação Étnico-Racial, que foi proposto pelas professoras Silvia e a professora Nicole. Nós vamos apontar aqui umas 8, 9 questões e durante o nosso debate a gente vai falando sobre, debatendo sobre e inicialmente seria isso. Fechou, pessoal? Todos de acordo? Uhum. Perfeito. Bom, boa tarde a todos, boa noite ao pessoal aí da Unisul, os alunos. É isso aí. A professora com o sobrenome mais bonito de todos, Nicole Maciel. Vamos lá então, pessoal. Inicialmente eu queria trazer a pauta aqui para nós, um pouco sobre a história, né? Sobre de onde é que vem essa questão da história do racismo. Quem poderia começar aí conversando? É impossível. No século XIX, tu tem um desenvolvimento da antropologia, que seria um estudo antropológico da pessoa mesmo. Ela vira uma ciência individual. E aí, com isso, século XIX, o boom da burguesia, após Revolução Francesa, ali 1800 e tantos, tu tem a... Como é que fala? A poligenia e a monogenia. A poligenia diz que todos nós viemos de raças diferentes. O negro é diferente do indígena, que é diferente do branco. E aí depois... Daí tu tem esse desenvolvimento para dizer que uma raça é superior à outra, entende? Então, tu conseguia ter um meio científico de racismo e daí tu tinha uma justificativa para tu pegar esses povos que seriam subdesenvolvidos e negros, ou asiáticos, ou indígenas, e conseguir, por um meio jurídico e científico, escravizar eles. Isso só veio mudar depois com o darwinismo social, que daí vieram essa monogenia, e aí tu tem de que todas as espécies vieram de um ser só. Todos somos humanos, todos somos da raça humana, só que alguns são menos evoluídos que outros. Portanto, o negro é menos desenvolvido que o europeu, o asiático é menos desenvolvido que o europeu, e o indígena é menos desenvolvido que o europeu. Aí, com isso, imagina, tu tem uma justificativa jurídica, científica, para tu tirar um cara do país de origem dele, levar ele para outro continente, para ele trabalhar forçadamente para você, entende? Sim. Ele vira um objeto, entende? Como no mercado de trabalho, né? Como a gente está falando já desde o passado ali, a questão o negro em si, ele não morava em lugares bons, né? Em bairros bons, ele morava na periferia, onde as indústrias foram implementadas na periferia, onde não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha acesso à educação, não tinha várias coisas. O que tinha era bem longe de onde ele morava. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no serviço pesado e ele não tem acesso a mais nada. Como é que uma pessoa assim vai desenvolver, vai ter acesso às outras oportunidades, né? Então, isso é bem difícil, isso até hoje acontece, tanto que as pessoas que se destacam, os negros que se destacam em empresas, na cultura, então eles são referências justamente não pelo que eles estão fazendo, mas pela toda a dificuldade que eles tiveram para chegar até ali. Diferente de nós brancos que já de não sofrer o racismo, já para nós é bem diferente, né? Se o cara sofresse o racismo e tivesse acesso a tudo isso, já seria difícil. Agora tu imagina sofrer esse racismo histórico, estrutural até hoje e não ter acesso e ser marginalizado, né, cara? Aquela imagem ali que tá desde o começo do podcast é do Redenção de Cã, que Cã seria um filho de Noé que foi amaldiçoado por Noé. E esse filho dele que foi amaldiçoado, a Igreja Católica pintou ele como esse filho amaldiçoado, ele gerou a população negra. Então, a redenção de Cã seria o embranquecimento da população. Ali tu consegue ver uma mulher negra e a filha dela, que daí no caso ela é mais clara que ela, um homem branco, que seria o marido daquela mulher, e uma filha branca. Porque a ideia, como eu já citei antes sobre aquele fato da imigração, seria isso aí, a redenção de Cã. A ideia de trazer imigrantes para o Brasil, para trabalhar no Brasil, para ter o escoamento dessa mão de obra, era também uma ideia de tu embranquecer o Brasil. Entende? Entendi. Aproveitando, então, eu queria trazer um pouco sobre
os marcos, né, os movimentos que nós tivemos aí do Brasil, pode ser, como exemplo aí, mas começaria por um pouco, o Álvaro aí pode conversar com nós sobre a questão da política de ódio, e depois a gente pode dar sequência nessa questão. Sim, um dos problemas é o crescimento contra a discriminação racista contra uma etnia com uma política de ódio, que você não pode crescer na política enfrentando uma etnia, como pode ser a negra, pode ser também a política de Hitler no Holocausto, que não somente afetava os negros, mas sim que afetava os ciganos, os judeus, que foram os principalmente afetados. E assim, a questão de política de ódio é crescer o seu partido através de você discriminar aquela etnia. E o melhor exemplo é Hitler, que ele cresceu a política dele culpando que a Primeira Guerra Mundial foi culpa dos judeus, que a Alemanha estava tão destruída por causa dos judeus. Aí ele cresce em cima que os judeus é a culpa. E pode ter os mesmos movimentos nos Estados Unidos, que a política daquela época da Guerra Fria era em cima da discriminação aos negros. E é errado isso, porque se você degrine os negros, então depois de um tempo você também vai estar denegrindo os brancos, porque inclusive tem um movimento que é bem recente que se chama o Black Lives Matter, Vida de Negro Importa, que fala em questão disso, que se uma vida de negro não vale nada, então um tempo depois uma vida de branco também não pode valer nada. E tem uma política não pode crescer com ódio racial a uma etnia, que inclusive trouxe muitos problemas nos Estados Unidos em relação dos policiais, que esse movimento dos Black Panthers. E os Black Panthers era um grupo o qual defendia os negros na abordagem policial, que os policiais abusavam da autoridade deles. E hoje em dia também continuam abusando. É reduzido, mas ainda tem abusos de policiais a negros. Isso já como os próprios movimentos, né, antirracismo, os Panteras Negras eles defendiam essa questão dos negros na abordagem policial, né? Mas o Vida Negras Importam, o que acontece, né, cara? Na periferia, a maioria é negro, certo? Tem a ideia, né? Os negros têm que se unir dentro da periferia primeiro para depois combater fora. Porque não adianta também ter essa guerra entre eles, né? Como acontece nos Estados Unidos, em vários locais, negro matando negro e querendo brigar contra os brancos. Isso aí não tá nem se juntando, né? E na música, se a gente voltar um pouquinho do que a gente estava falando ali, a questão dos negros que apareciam na TV em música, mas eles só cantavam aquilo que eles deixavam cantar, né? Não existia música de protesto. Isso aí era banido. Depois que entrou o movimento rap, ou o próprio samba, mas fortemente o rap, cantando e falando palavras de protestos, o único lugar que eles podiam aparecer era no rádio. E algumas emissoras, que tocavam esse tipo de música. Na maioria também já não tocava. E uma grande questão é que com esse movimento rap, os caras não queriam ir para a TV. Eles não queriam estar onde estavam os racistas, onde muito tempo as músicas negras foram proibidas de tocar, vamos dizer assim, né? E isso aí também incomodava o sistema, né? Perseguição policial nos cantores de rap. O negro se identificava muito, né, cara, da periferia, com essa voz, com o rap mesmo, cantando e falando o que eles não poderiam falar. Então, essa repressão também já vem desde sempre, né? Depois, cada época foi um tipo de repressão diferente, mas tudo com o mesmo intuito, né? De calar o negro, né? A voz do negro. Então, só para concluir aqui essa nossa conversa final... Separados, mas iguais, né? Exatamente.
o que o governo, o Estado, o que o Brasil, durante esse período, vem trazendo como lei, como tratado internacional, talvez, como convenções, para, por exemplo, na parte de empresas, na parte de emprego, o que ele trouxe para beneficiar aí o negro, vamos dizer assim, na cultura, como o Luigi falou, para o negro poder ter representatividade, ter fala na TV, porque no início só foi rádio. O que o Brasil fez? Como é que o Brasil se comportou durante esse período até hoje? O Brasil falhou lá atrás, isso é inegável. A gente tem uma dívida histórica com todos os negros, pela falta, além de ter escravizado depois, como a gente comentou ao longo de todo o podcast, não teve nenhuma política pública para poder abraçar essas pessoas, indenizar. E, recentemente, o maior dos avanços foi a Constituição Federal, de 88, que já veio proibindo qualquer tipo de discriminação e trazendo a igualdade de todos perante a lei. Em relação ali, veio a Lei 7.716 de 89, logo depois da Constituição, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça, de cor, e tornando punível qualquer forma de discriminação racial. Recentemente, a homofobia também foi complementado nessa lei. E em relação ali aos empregos, veio a Lei 9.459, que prevê multa para empresas que praticam essa discriminação racial. Então, acho, no contexto nacional, bem importante. Teve também alguns tratados que o Brasil assinou como signatário, né? São 10 tratados ali que o Brasil teve: a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Direito da Discriminação contra a Mulher, enfim, vários tratados que são importantes, que englobam essas minorias, como ele falou, que tem aí negros, tem índios, tem as mulheres também, tem a parte da LGBTQIA+. Então, tem vários avanços, tanto nos tratados internacionais quanto nas leis. Mas a prática do nosso cotidiano, a gente sabe que ainda existe o racismo estrutural muito forte, muito presente na nossa sociedade. Pois é. Eu, como a maioria dos meninos pretos, pobres e periféricos, comecei a trabalhar muito cedo. Eu era vendedor de picolé. Eu senti um misto de orgulho e vergonha, porque meus outros amigos não tinham aquele compromisso, eles eram só adolescentes. E um dia eu notei que a mim sempre era negado o acesso à casa das pessoas num bairro que nós procurávamos, que tinham condições de gastar, na época, 15 centavos com picolé. E sempre me diziam que a associação de moradores não permitiam que vendedores entrassem nas casas. Mas meu amigo sempre entrava. Ele até confraternizava com aquelas famílias. Eu já vi ele dentro de um churrasco naquela mesma época. Para garantir a performance, eu tinha que dar meu jeito, abordar as pessoas na rua, oferecer com mais carisma e conseguir um número pelo menos parecido. Aí a meritocracia ia dizer que eu não me esforcei o suficiente para equalizar meu número com o dele. Esse é um recorte muito pequeno do que nós chamamos de racismo estrutural. Isso poderia ter acontecido na época do Brasil Império, logo após o término da escravidão, com qualquer outra especiaria. Não, o cenário é Foz do Iguaçu, 1996. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ouvir nós. Esse concluiu o nosso trabalho aqui. Mais informações vocês podem ver lá no nossas redes sociais, no YouTube, beleza? Deixar o like. Vocês só vão ver uns cortes aqui, porque de acordo com o tempo do trabalho, a gente agradece a atenção aí e ficamos abertos para perguntas. Obrigado. E pode falar, Álvaro? Também, para finalizar, o link do trabalho que vai estar em PDF embaixo da descrição do vídeo. Também na descrição vai estar o trabalho. Muito obrigado. Redes sociais de todo mundo, hein? Obrigadão, um abração a todos. Valeu, pessoal. Obrigado.